Olá pessoal, tudo bem? Eu vou comentar aqui a prova de matemática da SPM julho 2010, que seguiu a tendência de ser uma prova mais acessível para os alunos, né? Para os seus candidatos aí. Então eu vou comentar, como você pode ver que está mais acessível, eu vou comentar as 10 primeiras questões, depois a professora Ana vai comentar as 10 últimas questões da prova. Vamos começar a questão 21. Tá? A questão 21 está uma expressão que depende de x e y aqui, certo? E ele dá o valor de x e de y também. Só que você deve primeiro simplificar a expressão para depois jogar o valor de x e y. Pegando a expressão, simplificando, você chega em 1 sobre x menos y, que trocando o x por 2,3 e y por 2,05, você encontra a alternativa E, que o valor da expressão é 4. Ok? Tranquilinha, essa era para acertar, né? Agora vamos para a questão 22, né? Na questão 22, você tem a seguinte situação. Você vai comprar, na verdade, 12 unidades de um produto numa loja B, né? Que você faz o esquema de pagar 3 e leva 4. Então, para cada 4 que você leva, você paga 3. Se o cara, então, comprou 12, então ele vai pagar 9, certo? Aí ele diz que o preço a ser pago por isso é 36. Bom, então, se ele vai, então, pagar 9, né? E é 36 o valor total, então eles sabem que o valor da unidade aí do produto é 4, certo? Legal. Sendo R$4, na loja A é diferente, né? Na loja A como é que faz? Na loja A você leva 3 e paga 2. Comprando os 12, né? Você leva 3 e paga 2, você vai pagar então 8, certo? E 8 a preço de R$4 cada um, 8 vezes 4, R$32 ele vai gastar. Alternativa E, correto? Certinho? Então vamos passar para a próxima, questão 23. Na questão 23 era uma questão de proporção, né, de razão na verdade, e aí ela falava o seguinte, né, o preço da geladeira é 0,60% do preço de uma TV. Daí a gente já tira que o preço da geladeira sobre o preço da TV é 0,6, ok? Só que ocorrem aumentos, né? O que acontece com o preço da televisão? Então o que acontece aqui? A televisão aumenta 20% e a geladeira aumenta 30%. Então a razão inicial, antes dos aumentos, né, geladeira sobre televisão, é 0,6. Como a geladeira teve um aumento de 30%, você multiplica essa razão por 1,3 e depois ainda como a TV, teve um aumento de 20%, você divide essa razão por 1,2. Então ficou 1,3 sobre 1,2 vezes a razão antiga, que é 0,6. Isso dá a alternativa D. Ou seja, a razão passou a ser agora então 65%. Na alternativa D, ok? Então tudo bem, vamos passar para a próxima, que é uma questão de PA, que é a questão 24. Uma questão simples de PA, tá? Ele falava que são 3 termos em PA. A razão é 16. Então o esquema, né, para montar a gente já sabe. Como é que é o esqueminha para montar a PA de 3 termos? Dada a razão no caso aqui, né? Então já montar aqui x menos 16, x mais 16, porque a razão já é 16, não é isso? Então tá bom. Tem que descobrir esse x aí, né? O que acontece? Para isso ele fala que a média geométrica entre os dois menores é 6. Então você equaciona isso e você encontra o valor de x, que é 18. Bom, tendo o x, você tem a PA inteira. Aí o que ele pede é a média aritmética dos dois maiores, que aí você faz a continha, é simples. Isso dá a alternativa A, 26. Perfeito? Essa também era para matar, né? Bom, pessoal, vamos na questão 25 agora, que é a questão da viagem, né? Então ele, na verdade, está perguntando para você aqui, né, qual fica mais barato, se é fazer todo o percurso a álcool ou todo o percurso a gasolina. Então, você tem que fazer, né, os dois para poder compará-los. Então, para fazer, a dica é a seguinte, tem que fazer os dois, mas para fazer álcool, tem que ficar atento à seguinte coisa. Como o álcool é mais caro na cidade A do que na cidade B, então ele vai colocar na cidade A só o suficiente para ir até a cidade B. E lá depois, então, ele preenche o resto, né, do tanque para poder seguir viagem, né, e terminar a sua viagem. Para o cálculo da gasolina, ele vai ter que colocar uma gasolina mais barata na cidade A, então ele vai ter que colocar, na verdade, né, encher o tanque, na verdade, né, todo na cidade A, e depois aí vai seguir viagem para a cidade B, porque é mais barato na cidade A a gasolina. Só que aí tem um detalhe, né? Ele vai chegar lá e depois aí na cidade B tem que colocar mais um pouco, porque vai faltar 10 litros ainda, né? Para ele poder completar a sua viagem. Fazendo o cálculo dos dois, né? A álcool, a viagem custaria R$135 e a gasolina ficaria 142. Logo, o menor preço é a álcool, 135 na alternativa B, ok?
Na questão 26, é uma questão que envolve um pouco de geometria, um pouco de números inteiros, né, e tal. E é assim, né, nós temos então aqui as duas salas quadradas, vamos chamar então de x e y, os dois lados dos quadrados, pode ser? Então, pela diferença entre suas áreas ser 11, então a gente monta a seguinte equação, né? X quadrado menos y quadrado igual a 11, que é a diferença das áreas, ok? Mas como x e y são inteiros, a gente conclui então que a única solução dessa equação ficaria x igual a 6, y igual a 5. E o que ele pede então é a soma dessas áreas, que é x quadrado mais y quadrado, que vai passar a ser 61 metros quadrados, que dá na alternativa C. Ok? Essa questão é um pouco mais delicada por causa dos números inteiros, tinha que ter sacadinha sobre isso daí, né? Tá, na questão 27, volta a questão da PA, né? Como é de costume da SPM, não é isso? Então a questão de PA, que é a 27, funciona assim. Você tem, na verdade, aqui uma PA de razão 40 mil, você tem primeiro termo, você tem a soma dos N primeiros termos, que é 10 milhões. O que você não tem aqui é o número de termos dessa PA, que é o que quer saber, certo? Não? Então, equacionando isso com a soma da PA, então você tem o primeiro termo, tem a soma, que é 10 milhões, tem a razão. Então, você joga isso na fórmula da soma da PA, equaciona, você tem tudo em função dele, foi uma equação em função do número de termos N. Essa equação do segundo grau vai gerar a solução N igual a 20, ou seja, eu preciso de 20, né, 20 importâncias, 20 dias para acumular 10 milhões de reais, ou seja, o montante da arrecadação atingiu 10 milhões no 20º dia, que é a alternativa D. Correto? Essa questão é um pouco mais joelha porque a equação, as continhas eram mais complicadas, né? Na questão 28, era uma questão de financeira, que envolve um pouco de logaritmo também, né? O que ele queria saber aqui? Ele quer saber qual é os juros nessa operação que foi feita aqui. Só que como os juros são compostos, é uma aplicação regime composto, para obter os juros, a gente tem que fazer o montante, né, menos o capital inicial, certo? O montante tem a formulinha, vocês já sabem, que é o capital inicial, que é 10 mil, vezes, né, 1 mais a taxa, que é 1,04, elevado ao tempo, que é de 10 meses. Então, nós temos o montante final, que é 10 mil vezes 1,04 elevado a 10, menos o capital inicial, que é de 10 mil. Então, a conta é essa, só que essa conta aí ficou difícil. Para poder fazer essa conta aí, ele dá os logaritmos. Então, você tem que fazer um truquezinho de mexer com o logaritmo aí e tal, para poder atingir esses cálculos aí, certo? Então, você brinca um pouco com os logs, para poder fazer essa conta, e essa conta no final vai dar um juros, então, de R$ 4.800 na alternativa E, ok? Bom, na questão 29, é uma questão de PG infinita, né, que é uma questão que a SPM sempre está cobrando aí, né, e nós temos uma sequência de triângulos aqui, uma sequência infinita de triângulos, e ele quer saber a soma dessas áreas infinitamente. Então, tudo bem. O primeiro triângulo que nós temos aqui, né, a área dele é facilmente calculada, a área dele dá 8, o segundo triângulo, a área dele dá 2, o terceiro triângulo, a área dá meio, você conclui aí, então, que a razão dessas áreas aí é 1/4, certo? Então, ficaria uma soma de PG infinita, com o primeiro termo 8 e razão 1/4, e fazendo a formulinha A1 sobre 1 menos Q, você chega à alternativa A, que é 32 terços, ok? Vamos passar aqui para a última questão da minha parte, que é a questão 30. Que é uma questão de geometria analítica, né? Ele fala que te dá o ponto A, 0,4, te dá o ponto B, 2,0 e dá o ponto C, x0. Ele fala que é isósceles de base AB. Então, se ele é isósceles de base AB, logo AC é igual a BC, certo? Montando essa equaçãozinha AC é igual a BC, certo? Com as raízes, as formulinhas direitinho, você encontra o valor de x. Encontrando o valor de x, você tem os 3 pontos, logo a sua área, faz a formulinha do determinante, né? Meio vezes o módulo determinante, né? Pois já tem os 3 pontos agora, já que tem o x, e acha então a sua área igual a 10, alternativa B, ok? Boa sorte, pessoal. Obrigado.